Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Que bênção, não é? Que alegria a gente poder finalizar o dia do Senhor aqui juntos, prestando esse culto que é devido a Ele. Hoje, irmãos, nós vamos meditar no livro de Salmos, não é? A gente vem meditando bastante nos Salmos aí com o Salmo 119, não é? E hoje a gente vai mais uma vez meditar no livro de Salmos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 1, Salmo que é bastante conhecido, Salmo 1. Nós vamos ler o texto, todo o Salmo, em seguida nós vamos orar e pedir que o Senhor nos conduza aqui nesse tempo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, a gente louva o Teu nome, Pai. Como é bom estarmos na Tua presença, como é bom, Pai, podermos fazer parte desse Teu povo, Pai, povo escolhido pelo Senhor. Nesse momento, Pai, a gente clama que o Senhor seja misericordioso, Pai, conosco aqui nessa noite. Que o Senhor possa iluminar, Pai, a nossa mente, nosso coração, Pai, para que a gente possa ouvir a Tua voz, para que a gente possa compreender, Pai, as Tuas verdades. Nos ajuda aqui durante todo esse tempo, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente chegar no nosso Salmo 1, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações acerca do livro de Salmos. Esse é um livro que é bastante lido, não é? É um livro bastante conhecido até por descrentes, o livro de Salmos, mas muitas vezes ele não é estudado quanto à sua estrutura, quanto à sua organização, quanto à sua formação. E como falamos numa oportunidade anterior, a gente tem falado bastante aqui sobre piedade, não é? E nós falamos na oportunidade anterior que, como João Calvino fala, os salmos, eles são esse manual canônico da piedade, ou seja, esse manual de devoção do povo de Deus. É nos salmos que a gente encontra os atributos de Deus, quem Deus é, mas nos salmos também a gente observa como é o caminho do piedoso, não é? Normalmente a gente observa o salmista fazendo essa divisão de justos e de ímpios, então nos salmos a gente aprende a andar em piedade. Mas, irmãos, uma coisa importante acerca dos salmos é que os salmos não são orações e louvores colocados de forma aleatória. O livro de Salmos, ele segue uma ordem, ele segue um propósito. Então, nós sabemos que dentro desses 150 salmos, nós temos 5 livros nesses 150 salmos. E se você observar bem, cada livro desse finaliza com uma doxologia, ou seja, com um bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Então, no Salmo 41, que é o que finaliza o primeiro livro, a gente vai encontrar uma doxologia. No Salmo 72, da mesma forma, no Salmo 89, da mesma forma,
no Salmo 106 da mesma forma. E o quinto livro, então, que finaliza no Salmo 150, ele finaliza com 5 salmos de aleluia. Aleluia, que é uma palavra que no Antigo Testamento ela só é encontrada no livro de Salmos, e significa: todos vocês louvem a Yahvé. Então você percebe que os salmos, eles são organizados, eles não somente são inspirados quanto ao seu conteúdo, mas também a sua organização, a sua edição, ela também é inspirada e conduzida pelo Senhor. Então, quando chegamos aí no início do livro de Salmos, pensando aí nesse Salmo 1, a gente tem um assunto, então, que é fundamental para todos os salmos, para que a gente entenda, então, esses 150 salmos. O Salmo 1, ele vai falar basicamente da lei de Deus, da relação desse que é bem-aventurado com a lei do Senhor. Mas, junto com o Salmo 2, se você perceber, o Salmo 2 finaliza também com a frase bem-aventurados, com o termo bem-aventurados. Então, essa junção aí do Salmo 1 com o Salmo 2, ela forma essa primeira coluna, esse primeiro pilar que dá base a todo o livro de Salmos. Então, o Salmo 2, ele tem o assunto do ungido, do Messias e do reino de Deus. Então, essa junção de Messias e lei do Senhor forma essa primeira coluna, então, que sustenta o livro de Salmos. Mas se você observar bem, irmãos, essa junção entre Messias e lei, ela não somente acontece aqui no Salmo 1 e no Salmo 2. No Salmo 18 e 19, essa junção também acontece. O Salmo 18, ele vai falar sobre o ungido, o Messias e o reino de Deus, o Salmo 18. O Salmo 19 é aquele salmo que é bastante conhecido nosso, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então você observa Salmo 18 e Salmo 19 formando também mais um pilar, mais uma junção aqui desses dois assuntos que são fundamentais. Quando chegamos um pouquinho mais à frente, a gente tem estudado bastante aqui o Salmo 119. O Salmo 119, junto com o Salmo 118, ele forma mais um pilar desse. O Salmo 119, então, ele tem um foco na lei do Senhor. E o Salmo 18, você vai ver que o salmista fala daquela pedra que foi rejeitada e que veio a se tornar a principal. Ou seja, uma referência, mais uma vez aqui, ao ungido, ao Messias, ao Senhor Jesus. Então, você percebe aqui, irmãos, que o livro de Salmos, ele é muito bem organizado, ele é muito bem intencionado. Ele finaliza com esses salmos de aleluia, chamando a todos a louvarem ao Senhor, mas ele também tem fundamentos ao longo do livro, com temas que são fundamentais. Então, chegando aqui no nosso texto de hoje, não é o salmo de número 1, esse salmo ele inicia com o termo bem-aventurado, e esse termo ele pode ser traduzido como feliz. Em algumas traduções a gente vai achar o termo feliz. E eu queria então começar perguntando a você: você é feliz? Será que você pode responder aí de forma sincera? Você é feliz? No nosso século, irmãos, há uma ênfase muito grande nessa busca pela felicidade. As pessoas estão querendo satisfazer os desejos do coração, elas estão querendo uma vida de euforia, uma vida de consumo, não é? Como se isso fosse a felicidade. O próprio conceito de felicidade, se você for pesquisar, eu tive a curiosidade de pesquisar o que é felicidade. Eu fui até no ChatGPT para saber o que era felicidade, não é? E o conceito que os ímpios dão é sempre um conceito muito confuso, mas uma coisa em comum eu achei: todos esses conceitos de felicidade, eles tiram Deus da jogada. Nenhum conceito que os ímpios dão de felicidade, eles colocam Deus como centro
da vida de uma pessoa que é feliz. Então, irmãos, se a gente pudesse resumir o lema desse século, seria: nada é errado se te faz feliz. Talvez você já tenha recebido essa figurinha aí no WhatsApp, né? Eu não vou completar não, tem gente já completando aí. Mas o fato, irmãos, é que eu gostaria de pensar com você aqui nessa noite, quem é esse homem que é bem-aventurado e por que então nós podemos chamá-lo assim? Quem é esse homem que é bem-aventurado e por que então nós podemos chamá-lo assim? Então observe aí o texto, versículo 1 do Salmo 1, veja o que ele diz aí no primeiro versículo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então observe aqui que ele inicia o Salmo falando de uma forma negativa, no sentido de aquilo que o bem-aventurado não faz, não é? E a primeira coisa que a gente percebe aqui então é que o bem-aventurado é aquele que não segue o fluxo desse mundo. Observe, irmão, se você perceber bem, esse é o fluxo oposto da nossa conversão. Quando nos convertemos, primeiro a gente ouve o Evangelho, depois a gente se ajunta com os crentes, e então a gente está aqui louvando ao Senhor. Perceba que o salmista ele coloca aqui um fluxo oposto. Primeiro, ele está andando no conselho dos ímpios, depois ele se detém, ou seja, ele para no caminho dos pecadores, e depois então ele se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele agora, que antes só ouvia o conselho dos ímpios, ele agora começa então a promover aquilo que os ímpios promovem. Então perceba que a primeira coisa que a gente pode observar aqui é que o conselho de onde o bem-aventurado, o conselho que o bem-aventurado escuta, importa. Porque aquilo que nós escutamos, irmãos, influencia a nossa vida. Se nós ouvimos os conselhos dos ímpios, certamente nós vamos ser influenciados por esses conselhos. E certamente nós vamos começar a andar como os ímpios andam. Certamente a gente vai começar a buscar as riquezas desse mundo, certamente a gente vai começar a querer satisfazer os desejos da nossa carne. Por isso, irmãos, aquele que é bem-aventurado, aquele que conhece ao Senhor, ele deve andar em obediência ao Senhor, mas por isso, para isso, ele deve se alimentar das fontes corretas. Então, eu pergunto a você, onde você tem buscado conselhos? Onde você tem buscado conselhos? E perceba que conselhos aqui a gente pode observar de uma forma mais ampla, não só alguém que chega ao nosso lado, mas aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente, com quem a gente anda, tá certo? Então, a pergunta é, onde ou com quem você tem buscado conselhos? É possível alguém que não possui o Espírito Santo aconselhar você de forma correta? Pense bem nisso. É possível alguém que não possui o Espírito Santo aconselhar você de forma correta? É possível alguém que não conhece a lei de Deus ensinar você a andar em obediência? Então, irmãos, o que nós observamos aqui, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Então, ao invés, irmãos, de andarmos, de seguirmos o conselho dos ímpios, o bem-aventurado é aquele que segue o conselho desse que é o maravilhoso conselheiro. E onde nós vemos, então, e onde nós temos acesso ao conselho do nosso Senhor Jesus? Somente na sua palavra. Como diz o Salmo 19, é a lei do Senhor que restaura a nossa alma. É a lei do Senhor que ajusta o nosso coração. Então, irmãos,
Depois disso, depois de falar aqui de uma forma negativa, o salmista, então, ele passa no versículo 2 a uma forma, então, positiva. Observe o versículo 2, o que ele diz. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aqui o que o salmista está dizendo é que a fonte da felicidade do crente está na lei do Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, ao contrário do que o mundo, do que nós pensamos no início, não é? Nada errado se te faz feliz. Aqui é justamente o inverso. Aqui o que nos faz feliz é justamente aquilo que está na lei do Senhor. Então nós percebemos aqui, irmãos, que o bem-aventurado é aquele que mortifica os desejos da sua carne para que ele possa obedecer ao Senhor. Então, por que nós somos felizes quando nós obedecemos à lei do Senhor? Porque é por meio da obediência, irmãos, que a gente cultiva a nossa comunhão com Deus. É por meio da nossa obediência à lei de Deus que nós cultivamos, então, a nossa comunhão com Ele. E é nessa comunhão com o Senhor que nós podemos dizer que somos felizes. Mas Ele também diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o que o salmista diz aqui, ele dá uma ideia de continuidade. É aquela pessoa que não só lê, mas aquela pessoa que está ali ruminando essa lei, que está pensando de dia e de noite sobre a lei do Senhor. Então, nós podemos afirmar, então, irmãos, será que nós podemos afirmar que o nosso prazer está na lei do Senhor? Será que você pode afirmar que o seu prazer está na lei do Senhor? Como, irmãos, nós podemos afirmar que nós amamos a Deus e que Ele é a nossa alegria se a gente não gasta tempo diante da sua palavra? Como nós podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não gastamos tempo diante da lei do Senhor? Perceba que é incoerente para um crente dizer que ama a Deus e não gastar tempo lendo a sua palavra. Perceba que é contraditório para um crente dizer que ama a Deus, que o seu prazer está na lei do Senhor, mas você não gasta tempo com aquilo. Imagina que você diz, eu amo a minha esposa. Para as mulheres aí, eu amo meu marido, eu amo meu filho, mas eu não quero gastar tempo com eles. Veja, não faz sentido. Não faz sentido. Do mesmo modo, irmãos, que se o nosso prazer está na lei do Senhor, não faz sentido a gente não gastar tempo meditando nela. A dedicação, irmãos, ao estudo da palavra de Deus é um sinal visível de que, de fato, nós amamos a Deus. Esse é um sinal visível de que nós amamos a Deus. É alguém que se dedica a conhecer ao Senhor por meio da sua palavra. Porque, perceba, o desejo pela lei do Senhor é o desejo por Ele mesmo. Desejar a lei do Senhor é desejar o Senhor mesmo. Então, aqui o salmista, então, ele vai continuar, irmãos, trazendo as consequências dessa pessoa que antes medita de dia e de noite, que tem o seu prazer na lei do Senhor, nos versículos 3 e versículo 4. Observe como ele continua, então, aqui pensando na consequência de alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Versículo 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, perceba, irmãos, aqui a gente precisa organizar na nossa cabeça o conceito de bem-sucedido, porque muitas vezes o conceito que o mundo tem sobre quem é bem-sucedido,
ele acaba influenciando as nossas vidas. Então, perceba que o bem-aventurado, antes de qualquer coisa, ele é aquele que tem comunhão com o Senhor. O bem-aventurado é aquele que deposita a sua esperança e a sua confiança no Senhor. Então, é o oposto daquilo que o mundo prega sobre realizar todos os seus desejos. O bem-aventurado não é aquele que faz uma listinha de viagens dos sonhos, do carro novo, do emprego novo, e ali ele vai conseguindo tudo aquilo. Então esse é um homem feliz. Esse não é o conceito bíblico de bem-aventurado, mas bem-aventurado é aquele que ama o Senhor, que tem comunhão com o Senhor, que deposita nele a sua confiança e a sua esperança. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Jeremias capítulo 17, por favor, Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, do versículo 5 ao versículo 9. Observe como é semelhante aqui a relação que faz o profeta Jeremias com o Salmo 1. Observe. Jeremias 17, do versículo 5 ao versículo 9. Veja o que ele diz, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, maldito o homem que anda no conselho dos ímpios. Versículo 6. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, aqui ele coloca esse homem que segue o conselho dos ímpios também como uma árvore, perceba aqui, como um arbusto solitário, mas que ele está plantado no deserto. Então, a partir do versículo 7 e 8, ele vai falar então desse bem-aventurado de forma muito semelhante aqui com o Salmo 1. Veja o que ele diz no 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Versículo 9, então, veja como ele fecha aqui o raciocínio. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, veja que ele associa, então, a essa árvore plantada junto às águas, a esse homem que confia no Senhor e coloca a sua esperança no Senhor. Observe que, mais uma vez, a palavra de Deus diz que é o fundamento sobre o qual nós estamos que determina como será a nossa vida. Assim como as duas casas lá, uma que foi edificada sobre a rocha e uma que foi edificada sobre a areia, era o fundamento que determinava aquilo que se elas ficariam ou não de pé. Aqui, mais uma vez, um é plantado no deserto, aquele que segue o conselho dos ímpios, mas aquele cuja sua esperança e confiança está no Senhor, ele é plantado junto às águas. Então veja, irmãos, esse que é o bem-aventurado é aquele que dá êxito, que tem êxito na sua vida, é aquele que caminha segundo a vontade de Deus. Quem é o bem-aventurado? Quem é então esse que é feliz segundo a palavra de Deus? Aquele que caminha segundo a vontade de Deus, aquele que deposita no Senhor a sua confiança e a sua esperança. Então esse, irmãos, é o que dá frutos, esse é o que sua folha não murcha. Perceba que é um conceito diferente daquilo que o mundo traz. E eu não estou dizendo aqui que o Senhor não possa
nos abençoar de forma material. Sim, o Senhor pode nos abençoar de forma material, mas não é isso, não são nossos bens materiais que determinam se somos ou não bem-aventurados. Não é a nossa riqueza que determina se somos ou não bem-aventurados, mas o que determina se somos ou não bem-aventurados é a nossa comunhão e a nossa confiança no Senhor. Então, observe aqui que o salmista, então, ele vai começar a olhar para o aspecto futuro. Esse é um ponto muito importante, irmãos, da nossa fé, é o olhar para frente. Então, observe o versículo 5 e 6, o que ele diz: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, observe aqui que o salmista, ele está apoiado nas promessas do Senhor. Então, ele confia que nesse juízo, que no dia final, os perversos eles vão perecer, mas que os justos estarão, então, com o Senhor. Então, o que é que traz, irmãos, segurança ao nosso coração? Não são os bens materiais, mas são as promessas de Deus. É aquilo que o nosso coração anseia, é aquilo que o nosso coração deseja, são as promessas e estar juntamente com o Senhor. Mas observe, eu gostaria então que você abrisse, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, observe o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 13 a 19. Primeira Coríntios 15, do versículo 13 ao 19. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Observe bem esse versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então perceba aqui que nesse momento o salmista está olhando para o bem-aventurado, mas chega um determinado momento então em que ele começa a olhar para o juízo, ele começa a olhar para o aspecto futuro, porque, irmãos, como o apóstolo Pedro diz, nós fomos regenerados para essa viva esperança. É essa esperança, irmãos, que traz a felicidade e aquilo que o nosso coração tanto anseia. Naquele dia, no dia do Senhor Jesus, nós estaremos com Ele. Nós somos bem-aventurados porque nós já desfrutamos da presença do Senhor Jesus nesse mundo caído, que os teólogos vão chamar de o já e o ainda não. É justamente esse momento em que nós vivemos. Nós já temos a comunhão com o Senhor e por isso então nós somos felizes. Mas o ainda não, porque a gente aguarda justamente isso aqui que o salmista está colocando. Esse dia do juízo, onde os perversos não prevalecerão. Mas quando a gente olha então para essa palavra aqui, prevalecerão, a melhor tradução aqui do hebraico seria levantarão. Os ímpios, eles não se levantarão no dia do juízo. Ou seja, a gente sabe que
na segunda vinda do Senhor Jesus, todo o joelho vai se dobrar, mas só vão se levantar aqueles que o Senhor disser: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, os bem-aventurados, irmãos, são aqueles que nesse dia se levantarão, porque o Senhor Jesus mesmo chamará eles. Então, perceba que o conceito de feliz, segundo a palavra de Deus, é totalmente oposto ao que o mundo nos ensina. Não é a satisfação dos nossos desejos, mas é que antes o nosso prazer está na lei do Senhor. Porque na lei do Senhor nós temos comunhão com o Senhor. E se nós temos comunhão com o Senhor, é porque toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, então, está no Senhor. Então, irmãos, se nós pudéssemos resumir, quem é o bem-aventurado? O bem-aventurado é aquele que está em Cristo. O bem-aventurado, o feliz, é aquele que está em Cristo. Se no começo da mensagem, talvez você tenha ficado na dúvida ao responder se você é feliz, se você é bem-aventurado, o que a palavra de Deus diz é que aqueles que têm o prazer na lei do Senhor, aqueles que estão em Cristo, esses são bem-aventurados. Então, eu queria pensar, irmãos, aqui em algumas conclusões e aplicações aqui, chegando então na nossa reta final. Primeiro, que os frutos que damos abençoam aqueles que estão ao nosso redor. Normalmente, quando a gente pensa nessa árvore que dá frutos, nessa pessoa que tem êxito, a gente pensa de uma forma muito egoísta, de uma forma muito individualista, não é? Mas a nossa obediência, o nosso fruto de obediência, a nossa santidade, o nosso serviço, eles servem para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Da mesma forma que o fruto que os nossos irmãos dão, eles servem também para abençoar as nossas vidas. Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Perceba que o fruto de estarmos na luz são coisas que abençoam aqueles que estão ao nosso redor. E pensando então, irmãos, de forma mais prática sobre abençoar aqueles que estão ao nosso redor, nós iniciamos aqui a nossa mensagem falando um pouco sobre conselhos, não é? Sobre seguir o conselho dos ímpios, sobre não seguir o conselho dos ímpios. Mas a palavra de Deus, ela coloca o aconselhar como um dever dos crentes. Perceba, nós não devemos seguir o conselho dos ímpios, mas ao mesmo tempo que o aconselhar, nos aconselharmos mutuamente é um dever dos crentes. Então perceba que não é somente a gente chegar no irmão e dizer: olha, não segue esse conselho e ir até aí. Mas não segue esse conselho, mas também instruí-lo na verdade. Então, o apóstolo Paulo lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, veja o que ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então perceba, no início do Salmo, tem ali uma forma negativa: olha, não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas então, vem aqui o apóstolo Paulo e diz que nós devemos nos instruir e aconselhar mutuamente. Então, irmãos, se há algum irmão nosso que está ouvindo o conselho dos ímpios, se há algum irmão nosso que está parando nesse caminho dos pecadores, é o nosso dever aconselhar e exortar esse irmão. Muitas vezes a gente se omite, irmãos, para evitar algum mal-estar,
a gente se omite para evitar ali algum atrito, de não falar alguma coisa que o irmão precisa de fato ouvir, mas perceba que nós precisamos nos aconselhar. Esse é um dever de todos nós. Todo crente deve aconselhar os seus irmãos. Então perceba, o mundo está cheio de vozes querendo dizer o que a gente deve ou não fazer, o que é felicidade, como a gente deve caminhar, mas nós que temos a palavra da verdade, nós vamos ficar calados, sabendo que tem um irmão que está andando segundo o conselho dos ímpios, que pode estar se detendo no caminho dos pecadores. Então perceba, a palavra de Deus não deixa um vácuo, não é? Não ande segundo o conselho dos ímpios, mas aqueles que conhecem a palavra da verdade, esses devem aconselhar. Então perceba, irmãos, que a omissão, ela também é um pecado. Quando nós voltamos lá no Éden e pensamos em Adão, o pecado de Adão, antes de qualquer coisa, foi por omissão. Ele tinha um dever e ele deixou de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E o resto da história a gente conhece, não é? Então, irmãos, que o Senhor nos levante para aconselhar uns aos outros. Se há algum irmão da gente que está andando no conselho dos ímpios, que a gente possa, então, exortar o nosso irmão. Mas, irmãos, que o Senhor nos ajude a caminharmos nesse mundo como bem-aventurados. Bem-aventurados não são aqueles que têm muitas posses, não são aqueles que cumprem todos os seus desejos, que realizam os seus desejos, mas aqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor. E como salmista a gente possa dizer então: Senhor, como eu amo a tua lei. Será que você pode dizer isso? Senhor, como eu amo a tua lei. Somos bem-aventurados, irmãos, porque nós temos comunhão com o Senhor. E aqui está o aspecto presente. Mas também nós somos bem-aventurados, porque a nossa esperança está nele. E aqui está o aspecto futuro. O salmista fala sobre o aspecto presente, sobre esse meditar e ter prazer na lei do Senhor. Mas chega um momento em que ele olha para o juízo. E essa esperança, então, nos diz que nós somos bem-aventurados. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa caminhada de piedade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não seguirmos aquilo que o mundo está dizendo, que muitas vezes confundem a nossa cabeça, muitas vezes confundem os conceitos que nós temos. E sem perceber, muitas vezes de uma forma muito sutil, a gente começa então a seguir esses conselhos. Que o Senhor nos ajude também como igreja a exortar uns aos outros, para que toda a igreja, todo o corpo, a nossa fé, ela é coletiva, não é? Nós somos um corpo. Então, como igreja, que a gente possa exortar uns aos outros nessa caminhada de piedade. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar.